Imagine que você pudesse estar lá, não como observador distante, não como alguém lendo palavras em pergaminho, mas lá, no meio da poeira, no cheiro de suor e incenso, com o barulho da multidão enchendo seus ouvidos como um rio que transborda. Imagine sentir o chão de Jerusalém sob seus pés, as pedras gastas por 1000 anos de passos, o calor seco do sol da Palestina queimando sua nuca, e no meio de tudo isso, um homem caminhando para o seu próprio fim. Não por fraqueza, não por derrota, por escolha. Até onde você iria por uma promessa? Até onde você iria por amor a pessoas que nem sabem seu nome? Hoje, você vai descobrir o que acontece quando o destino de toda a humanidade é carregado nos ombros de um único homem, e quando esse homem decide não recuar. Esta é a história do último dia de Jesus na Terra, e ela vai mudar a forma como você enxerga tudo. Jerusalém nunca dormia completamente. Mesmo nas horas mais fundas da madrugada, havia sempre o barulho de animais nos estábulos, o farfalhar de tochas no vento, o murmúrio distante de sentinelas romanas fazendo suas rondas. Mas naquela noite, a noite que separava tudo o que existia antes do que viria depois, havia algo diferente no ar, uma tensão, como antes de uma tempestade que ainda não chegou, mas que você já pode sentir nos ossos. No alto do Monte das Oliveiras, num jardim chamado Getsêmani, Jesus estava ajoelhado, sozinho. Seus discípulos, aqueles mesmos homens que tinham prometido ficar ao seu lado até o fim, tinham cedido ao sono. Estavam ali, metros atrás, respirando pesado, enquanto o homem que chamavam de mestre carregava o peso do universo nos ombros. E Jesus estava com medo. Isso precisa ser dito com clareza, porque é um dos momentos mais poderosos de toda essa história. O Filho de Deus, aquele que havia acalmado tempestades com uma palavra, que havia devolvido a vista aos cegos, que havia chamado um homem de volta da morte, estava de joelhos no chão, suando frio, pedindo que aquela taça passasse longe dele. O suor que escorria pelo seu rosto naquela noite não era suor comum. Era suor de alguém que vê o que está por vir e sente o peso real de cada detalhe. Ele sabia exatamente o que o amanhecer traria. Não era o desconhecido que o apavorava. Era justamente o fato de que ele sabia de tudo. Pai, se for possível que este cálice se afaste de mim, mas não seja como eu quero, seja como tu queres. 3 vezes ele voltou aos discípulos. 3 vezes os encontrou dormindo. E 3 vezes ele voltou ao mesmo lugar, ao mesmo chão, à mesma oração. Não por fraqueza, mas porque ele estava escolhendo. A cada vez que voltava a ajoelhar, era uma nova decisão, uma nova confirmação de que ele não recuaria. E então, no meio da escuridão daquele jardim, as tochas chegaram. Eles vieram em grupo, sacerdotes, soldados, guardas do templo. As tochas transformavam a noite em um mar de chamas laranja. O barulho de armaduras e sandálias no chão de pedra ecoava entre as oliveiras antigas. E na frente deles todos, caminhando com passos firmes, como se soubesse exatamente o que estava fazendo, estava Judas. Judas Iscariotes, um dos 12, um dos escolhidos. Alguém que tinha comido à mesma mesa que Jesus, que tinha visto os mesmos milagres, que tinha ouvido as mesmas histórias e que, por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, tinha concordado em entregar o seu mestre. O sinal combinado era simples, cruel em sua simplicidade. Um beijo. Mestre, disse Judas, se aproximando, e beijou Jesus no rosto. Pense no peso daquele momento. Em toda a história humana, poucos gestos foram tão carregados de contradição. O sinal de afeto mais íntimo, transformado em marca de traição. Jesus olhou para ele e disse apenas: "Amigo, para isso você veio?" Não havia raiva naquelas palavras. Havia algo pior que raiva.
Havia a dor de alguém que conhecia o traidor pelo nome, que havia escolhido aquele homem, que o havia amado e que entendia, melhor que ninguém, o que estava acontecendo naquele jardim escuro. Pedro, impulsivo como sempre, sacou uma espada e cortou a orelha de um dos guardas. Mas Jesus o deteve. Curou o ferido ali mesmo, na hora. E então, sem resistência, se deixou prender. Ele podia ter fugido, podia ter chamado legiões de anjos, podia ter feito o chão abrir sob os pés daqueles soldados, mas não fez nada disso, porque havia uma promessa a ser cumprida. Enquanto Jesus era levado, os discípulos fugiram, cada um para um lado, como ovelhas sem pastor. Mas Pedro os seguiu à distância, com cuidado, com medo de ser reconhecido. Levaram Jesus primeiro para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. O julgamento daquela noite era uma farsa. Testemunhas que se contradiziam, acusações que mudavam a cada hora, sacerdotes gritando. Uma noite inteira de humilhação dentro das câmaras do poder religioso de Jerusalém. Do lado de fora, no pátio, Pedro estava aquecendo as mãos perto de uma fogueira. E foi ali que aconteceu a segunda grande traição daquela noite. Uma traição diferente, menor em escala, mas que carregava um peso imenso. Uma serva o reconheceu. Você também não era um dos seguidores dele? Pedro negou. Outro o reconheceu. Pedro negou de novo. Uma terceira pessoa insistiu. Seu sotaque o denunciava. Era galileu. Estava com Jesus. E Pedro jurou pelos céus que não conhecia aquele homem. Naquele exato momento, antes mesmo que o som da última palavra terminasse de sair de sua boca, um galo cantou. E Pedro se lembrou. Jesus havia dito aquelas palavras horas antes, à mesa da última ceia. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro tinha prometido que nunca faria isso. Tinha prometido morrer ao lado do seu mestre, se fosse preciso. Ele saiu do pátio e chorou amargamente. Há um detalhe que quase ninguém percebe nesse momento. Segundo os relatos, Jesus, naquele instante, estava sendo levado de um lugar para outro dentro do mesmo pátio. E quando o galo cantou, ele olhou para Pedro, não com raiva, não com julgamento, apenas olhou. Esse olhar atravessou Pedro como uma lança, porque era o olhar de alguém que já sabia, que já havia perdoado, que entendia a fraqueza humana melhor que qualquer outro ser, e que ainda assim seguia em frente. O amanhecer chegou sobre Jerusalém com uma cor estranha. O céu tinha aquele tom cor de cobre que às vezes precede um dia de tempestade. Mas as ruas já estavam cheias. A Páscoa estava próxima e a cidade estava fervilhando de peregrinos de todas as partes. Jesus foi levado a Pilatos. Pôncio Pilatos era o governador romano de toda aquela região. Um homem pragmático, acostumado a tomar decisões difíceis. Mas aquele prisioneiro, silencioso, sem defesa, olhando para ele com aqueles olhos que pareciam enxergar além das paredes do pretório, deixou Pilatos desconfortável, de uma forma que ele não conseguia explicar. Pilatos o interrogou. Jesus respondeu de forma indireta, falando de um reino que não era deste mundo. O romano ficou em silêncio por um longo momento. Não encontro culpa nenhuma neste homem, disse Pilatos. Mas do lado de fora, a multidão clamava. Os sacerdotes tinham passado a noite trabalhando, nos becos, nas sinagogas, nos lares. Tinham enchido as ruas de pessoas prontas para gritar. E quando Pilatos tentou uma última saída, oferecendo libertar um prisioneiro como era costume na Páscoa, a multidão escolheu Barrabás, um homem que havia causado perturbação e derramado sangue. Pilatos mandou trazer uma bacia de água e lavou as mãos diante de todos. Estou inocente do sangue deste homem, disse ele. Mas a história não aceita mãos lavadas. Pilatos assinou e a sentença foi dada. O que aconteceu depois é um dos trechos mais intensos de toda a narrativa humana. Antes de ser levado ao monte, Jesus foi entregue aos soldados romanos.
E eles fizeram o que os soldados daquela época faziam com condenados. Tiraram tudo o que lhe restava de dignidade. Puseram sobre ele um manto vermelho, forçando uma coroa feita de galhos, com espinhos sobre sua cabeça. Colocaram uma vara em sua mão como se fosse um cetro de rei. E então riram, cuspiram, ajoelharam-se na frente dele em escárnio. Salve, Rei dos Judeus! Cada espinho daquela coroa era uma faca pequena cravada no couro cabeludo. Cada risada era a prova de que o mundo ainda não entendia quem estava ali na frente deles. Depois disso, colocaram nas costas de Jesus uma cruz de madeira. Uma viga pesada, grossa, feita do tipo de madeira usada para construções, áspera, pesada como o destino de um homem. E mandaram ele carregar aquilo pelas ruas de Jerusalém. A via dolorosa, o caminho da dor, começava ali. As ruas estavam cheias de gente. Alguns gritavam, alguns choravam. As mulheres que seguiam Jesus pranteavam em voz alta. E ele, exausto, ferido, sem dormir há mais de 24 horas, carregava aquela madeira pelo chão irregular de Jerusalém. Ele caiu e se levantou. E caiu de novo. Em determinado momento, os soldados perceberam que ele não aguentaria chegar ao destino se continuassem assim. Então pegaram um homem que passava, um estrangeiro chamado Simão, de Cirene, que havia chegado a Jerusalém para a festa, e obrigaram-no a carregar a cruz. Imagina o que foi aquele momento para Simão. Ele tinha acordado naquela manhã sem saber que o seu dia seria diferente de qualquer outro. E de repente, ali estava, com aquela madeira nos ombros, caminhando ao lado de um homem ferido, cujos olhos carregavam todo o peso do mundo. Em aramaico, a palavra significa lugar do crânio. Era um monte de pedra fora das muralhas de Jerusalém, um lugar onde os romanos faziam questão de executar seus condenados em público, bem na estrada, onde todo viajante que chegava à cidade pudesse ver e entender o preço da resistência. Eram quase 3 horas da tarde quando a escuridão chegou. Não uma escuridão de nuvens, não uma simples sombra passando pelo sol. Uma escuridão que veio do nada e cobriu toda aquela terra por horas. O tipo de escuridão que faz animais silenciarem, que faz pessoas pararem o que estão fazendo e olharem para cima sem entender. E no meio daquela escuridão, Jesus falou. Falou com o céu. Falou por aqueles que estavam embaixo, pedindo perdão para os que não entendiam o que estavam fazendo. Falou para a mãe que estava ali, ao pé, com o coração partido. Entregou-a aos cuidados do discípulo amado. E então, nas últimas palavras, clamou ao Pai com uma voz que atravessou o silêncio como um trovão. Está consumado. Não acabou. Não aguento mais. Não foi longe demais. Está consumado. Uma declaração de vitória. A voz de alguém que terminou o que havia começado, que cumpriu cada vírgula de uma promessa que havia sido feita antes mesmo de o tempo existir. E então, a terra tremeu. Não como um terremoto pequeno, como uma terra que sente o que aconteceu. As pedras se partiram. O véu do templo, aquele pano grosso e pesado que separava o lugar mais sagrado do resto do mundo, o véu que somente o sumo sacerdote podia cruzar uma vez por ano, se rasgou do alto ao baixo, como se a própria mão de Deus tivesse partido aquela barreira ao meio. Os soldados romanos que estavam no monte, homens que haviam visto muita coisa, homens que não tinham medo de nada, ficaram paralisados. E um deles, olhando para aquele homem que havia sido tratado como criminoso, disse com voz baixa: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Eles o desceram dali antes que o sol se pusesse, porque o sábado estava chegando e as leis exigiam respeito àquele dia. Um homem chamado José, de Arimateia, um membro do conselho que secretamente acreditava em Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo. Pilatos permitiu. José e outro homem, Nicodemos, enrolaram o corpo de Jesus em linho branco.
ungindo-o com ervas aromáticas como era o costume. E o colocaram num túmulo novo, cavado na pedra, no jardim ali perto. Uma pedra grande foi rolada na entrada, e então o silêncio caiu sobre Jerusalém. O sábado chegou. Os discípulos estavam escondidos, com o coração partido, com as esperanças enterradas junto com aquele corpo. As mulheres que o amavam foram para casa e prepararam mais ungüentos, esperando o domingo para poder ir ao túmulo. O mundo respirou fundo. Não havia como saber, naquele sábado, o que o amanhecer do terceiro dia traria. Mas a promessa havia sido feita. As palavras ainda ecoavam. Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. E as promessas desse homem nunca ficaram sem resposta. 2000 e tantos anos separam aquelas ruas de pedra da tela onde você está lendo isso agora. 2000 anos de impérios que subiram e caíram, de guerras, de pragas, de descobertas, de cidades que viraram pó e de outras que surgiram do nada. E ainda assim, o nome daquele homem é o mais pronunciado na face da terra. Não o nome de Júlio César, que conquistou meio mundo com ferro e fogo. Não o nome de Alexandre, que sonhou em engolir todo o horizonte. Não o nome de nenhum rei, nenhum filósofo, nenhum general. O nome daquele carpinteiro Galileu, que passou 3 anos caminhando por estradas de terra, tocando os intocáveis, chamando os desprezados pelo nome, e que no seu último dia na terra escolheu não recuar. A pergunta que fica não é histórica, não é arqueológica, é pessoal. O que você faz com uma história dessas? Porque esse homem não carregou aquela madeira por um povo de 2000 anos atrás. Ele a carregou sabendo de cada nome que viria depois, sabendo do seu, sabendo das suas noites sem dormir, das suas dores que ninguém vê, dos seus erros que você acha que são grandes demais para ser perdoados. E ele seguiu em frente mesmo assim. Está consumado. Não foi o fim de uma história. Foi o começo de outra, a maior de todas, uma que ainda está sendo escrita, um coração de cada vez, em cada canto do mundo, onde alguém decide olhar para o que aconteceu naquele monte e entender que aquilo foi feito por amor, por você.